Noite para vocês, todos que estão me ouvindo, né? Meu nome é Akin, eu sou psicólogo, atuo aqui em Curitiba, trabalho com psicologia clínica e hoje vim falar para vocês um pouquinho a respeito de depressão, tá? Sobre perguntas que vocês tenham, certo? Como é que eu vou trabalhar? Eu tenho alguns temas, vários tópicos aqui que eu quero trabalhar com vocês, tá? E à medida em que eu for trabalhando esses tópicos, eu vou fazer uma pausa. A hora que eu fizer essa pausa, eu vou dar uma olhada nas perguntas que vocês forem fazendo e as perguntas que forem relevantes àquele tema, eu vou responder. Aí eu passo para o próximo tópico, aí depois a gente para, eu vejo as perguntas e por aí vai. Então, eu vou pedir para vocês que vocês tiverem perguntas, que vocês vão escrevendo, tá? Vão fazendo as perguntas aqui no chat, que mais cedo ou mais tarde eu vou dando uma olhadinha nelas, tá bem? Agora, sim, esperem eu primeiro colocar aqui alguns temas para daí a gente começar a fazer as perguntas um pouco dentro do tema. Ao final, ok? Depois que eu fizer a minha explanação aqui, caso alguém tenha alguma pergunta que não foi abordada no webinário, aí você pode fazer a pergunta, que daí eu vou trabalhar com perguntas específicas que não estão aqui dentro do que eu preparei para vocês, tá bem? Muito bem. Pessoal da produção, aí, o Aldair está pedindo, pelo amor de Deus, um socorro ali para ele conseguir escutar. Vou pedir aí que vocês deem um auxílio para quem não está conseguindo ouvir, tá? Às vezes pode ser que o problema seja no próprio... Eu vou te interromper só um minutinho. Para a pessoa que não está conseguindo te ouvir, para a pessoa que não está conseguindo te ver em vídeo, eu recomendo que você saia do webinário e entre novamente. Se você estiver por desktop, clique na caixinha verde. Toma cuidado, porque a gente está com um limite de 100 participantes e talvez alguém pode entrar na sua vaga. Vamos roubar a vaga, cuidado, né? Que nem cinema lotado, se você sai, você não volta mais. Tá bom. Bom, gente, então vamos lá. Dado essas linhas gerais, nós vamos começar aí. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar a respeito da depressão, né, algo que é muito básico, mas que é importante colocar. Então, a depressão, ela é uma doença mental, certo? Muita gente fala que depressão é vadiagem, muita gente fala que depressão é preguiça, muita gente fala que depressão é falta de ter o que fazer, muita gente fala que depressão é vagabundagem. Depressão não é isto, ok? Depressão é uma doença mental. Essa doença mental, ela possui uma etiologia vasta, né? Ou seja, ela possui muitas causas, ela não é... Raramente você vê alguém deprimido por apenas um fator, tá? E nós vamos, ao longo da palestra de hoje, aqui do webinário, conversar sobre vários dessas etiologias e também, ao final, um pouco sobre como trabalhar com isso daí, ok? Então, eu gostaria de colocar assim, geralmente a depressão tem um estereótipo, né? Cada doença mental tem um estereótipo, tá? No caso da depressão, geralmente as pessoas imaginam que o deprimido é aquela pessoa que não sai de casa, que não faz nada, que não arranja força para absolutamente nada e está sempre com o humor lá embaixo, né? A gente costuma associar muito o deprimido com uma pessoa muito triste, né? Então a gente faz essa correlação entre a depressão e a emoção da tristeza. Muita gente acaba até tendo medo de ficar triste, medo de ficar deprimido. Inclusive a gente usa isso no nosso linguajar, né? No cotidiano a gente ultimamente não fala mais eu estou triste, a gente fala estou deprimido, tá? Então, esse estereótipo, embora ele exista também, ele é apenas um estereótipo. Ou seja, a depressão, ela tem uma variedade ampla de maneiras pelas quais ela pode se manifestar. Muitas vezes, inclusive, nós temos pessoas que são extremamente produtivas, altamente produtivas, e são muito deprimidas, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque esse estereótipo faz com que as pessoas acreditem que se elas estiverem fazendo coisas, elas não estarão deprimidas, tá? E isso é equivocado, ok? Então, acho que isso é muito importante de estar colocando, justamente porque a depressão muitas vezes é confundida com vagabundagem na nossa cultura, e a depressão não tem absolutamente nada a ver com vagabundagem. Ela não tem nada a ver com você não fazer coisas, com você ficar triste, embora, eventualmente, isso também possa acontecer. A depressão é uma doença que atua em alguns outros níveis também,
A falta de produtividade, a falta de trabalho, a falta de conseguir levantar da cama é uma das formas pelas quais a depressão se manifesta. Tá? Então, dito isso, eu vou fazer uma diferenciação para vocês, tá? Entre a depressão e o que a gente chama de quadro depressivo, tá? Então, assim, por exemplo, morre alguém, né, uma morte na família, ou uma separação, ou a perda de um emprego, algum evento, tá, que envolva perdas, ou algum evento que envolva uma consequência negativa que venha do comportamento da pessoa, né? Por exemplo, perdi o emprego porque comi muita bola, faltei, não me empenhei, acabei perdendo o emprego. Essas situações, não apenas essa, como algumas outras também, inclusive às vezes até situações boas, né? Como, por exemplo, assim, o nascimento de um filho, tá? Ou a conquista de uma casa, a compra casa. Então, algumas situações, elas são capazes de desencadear no sujeito o que a gente chama de quadro depressivo. Tá? O que é o quadro depressivo? É um período dentro do qual a pessoa tem um sentimento e um comportamento depressivos. Porém, ela não está deprimida, ela não está com quadro de doença, depressão. Ela apenas está num momento onde o humor dela fica mais depressivo, onde os comportamentos dela também ficam mais depressivos e o pensamento também. É interessante de eu pontuar para vocês que nesse tipo de situação, tá, o quadro depressivo ele é normal, ele não é uma doença, tá? E muitas vezes é até saudável. Tá? Então, às vezes, no advento, por exemplo, de um falecimento, é saudável que a pessoa consiga ter um quadro depressivo, né, justamente para ela poder fazer o que a gente chama de luto. Então, existe aqui uma diferenciação entre a depressão e o quadro depressivo, que são coisas distintas. Quando a gente fala da depressão, a gente está falando, tá, do quadro da doença. E quando a gente fala de um quadro depressivo, a gente está falando apenas, muitas vezes, de um momento. Tá? Eu falo isso porque muitas pessoas têm medo da depressão, tá? Assim como de várias outras doenças mentais. Então, quando a pessoa está se sentindo mais para baixo, ela pode sim estar com um quadro depressivo, mas isso não é o fim do mundo. Isso não é o que você tem que temer, e muitas vezes isso é algo que é necessário justamente para você passar por uma fase, tá? Para você continuar a tua vida. Tem uma outra diferenciação também que é importante fazer entre depressão e tristeza, tá? A tristeza, diferente da depressão, é uma emoção, tá? Então, a depressão tem a ver com um quadro de doença mental, enquanto a tristeza é uma emoção, certo? Qual que é a grande diferença entre isso? A tristeza, ela tem a ver com estímulos específicos, tá? Então, por exemplo, a morte de alguém pode desencadear tristeza. Perda de um carro, perda de um dinheiro, o fato de você não ter conseguido passar numa prova. Então, você pode ficar triste por algo que você perdeu. A emoção da tristeza geralmente tem a ver com esses temas de perda, tá? E ela se manifesta a partir de alguns comportamentos, com começo, meio e fim, ok? Então, a emoção da tristeza, ela surge para nos ajudar a lidar com o luto. O que é o luto de uma maneira, assim, rápida, tá? Quando a gente está falando em luto, nós estamos falando em recriar uma relação com algo que foi perdido. Então, por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, ele é meio chulo, mas ele faz sentido para muitas pessoas, né? Eu gosto de dar o exemplo da roupa que a gente não consegue jogar fora. Então, muitas vezes tem uma camisa lá, uma calça, uma blusa, que faz, assim, 5 anos que você nunca mais nem sequer olhou para aquela roupa, mas você não joga fora. Não joga fora, você não doa, você não usa, a roupa simplesmente fica lá no teu armário, né? Então, aquela roupa, você ainda tem uma relação de presença com ela, ela ainda está lá, embora você não a use mais. Quando tu tira esta roupa do teu guarda-roupa e doa, joga fora, vende, sei lá, você, entre aspas, perde, aquela roupa vai embora do teu guarda-roupa. Então você estabelece com aquela roupa uma nova relação. Ou seja, antes a tua relação com aquilo era uma relação de presença, a roupa está ali. Agora a roupa não está mais ali no armário.
Eu não tenho mais contato físico com aquilo. Eu tenho apenas um contato afetivo. Então, agora eu posso, por exemplo, me lembrar das festas que eu ia com aquela camiseta, daquela pessoa com quem eu fiquei e estava com aquela roupa, daquela praia que a gente foi, eu estava usando aquela roupa, enfim. Você muda a tua relação da presença daquilo para a ausência daquilo. E, basicamente, isso é o processo de luto que tem a ver com a emoção da tristeza. Isso é diferente de depressão em vários aspectos. Um deles, a depressão, ela tem a ver com uma forma de avaliação, vamos dizer assim, negativa, que a pessoa tem não apenas de si, mas muitas vezes dos comportamentos que ela tem, tá? Então, por exemplo, dentro da depressão, eu não preciso necessariamente perder algo para eu estar me sentindo deprimido, tá? A depressão, muitas vezes, inclusive, ela surge porque a pessoa, de antemão, já não faz coisas porque ela acredita que não vai conseguir fazê-las. E por não acreditar que vai conseguir fazê-las, ela não se envolve, e ao não se envolver em uma, duas, 10, 50 coisas, não apenas coisas grandes, mas coisas pequenas, tá? A pessoa acaba se sentindo uma inútil. Se sentindo uma inútil, se sentindo um inválido, ou sentindo que não merece a felicidade. Pensamentos desse tipo têm a ver com o que a gente chama de quadro depressivo, tá? Então percebam que tem uma diferença muito grande, porque a depressão ela não necessariamente precisa de um estímulo claro e concreto, enquanto a tristeza ela precisa. Então essa é uma diferença grande entre depressão e tristeza. Na tristeza, você, por exemplo, não precisa ter uma avaliação negativa sobre você. Você pode ter uma avaliação extremamente positiva sobre você, sobre às vezes aquilo que foi perdido, e você se sente triste, tá? Então essa é uma diferença fundamental, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, só para eu ver se tem alguma dúvida aqui a respeito dessa questão das diferenças entre quadro depressivo, depressão e tristeza. Se não tiver, a gente segue, tá bem? Como diferenciar depressão de outras coisas? Bom, Felipe, assim, ó, aí eu vou te dizer o seguinte, tem um monte de outras coisas, tá? Ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade. O que eu vou te dizer de uma maneira bem, assim, geral, tá? É que a depressão, ela está enquadrada dentro dos transtornos de humor, dentro dos transtornos de humor, tá? Então, por exemplo, ela é diferente de um transtorno de personalidade. Vou te pedir para fazer o seguinte, para você melhorar a tua pergunta para mim e saber especificamente do que você quer diferenciar a depressão, tá bem? Porque tem muita coisa para diferenciar ela. Canal de quem? Tal, Samuel. Discordo. Quem discordar, por favor, coloca do que você discorda e o motivo pelo qual você discorda, para eu poder estar fazendo alguma colocação, senão não vou conseguir fazer, tá bem? O Samuel pergunta, depressão é causa ou consequência? E o Marcos ali também. A depressão pode ser causada por um sentimento de raiva, o semelhante, a tristeza é o reflexo? Não. Eu vou responder o Marcos primeiro, tá? Não. A depressão ela não é causada por emoções, tá? Ela não é causada por emoções. Ah, tá bom, Samuel, desculpa, pensei que você estava discordando de alguma coisa que eu tinha dito, sem problema. Tá? A depressão ela não é causada por nenhuma emoção, tá? A gente tem um conjunto, às vezes, de emoções que estão juntos de um quadro depressivo, mas isso pode variar muito. Então, uma pessoa com quadro depressiva, ela pode ficar muito raivosa, tá? Isso é uma coisa que acontece muito e as pessoas daí confundem, às vezes, a pessoa raivosa com uma pessoa que não está deprimida. Como é que o deprimido fica com raiva? Mas fica, tá? Ela pode ficar muito triste, ela pode ficar muito hiperativa, justamente pelo medo que ela sente da falta de energia, aí ela fica hiperativa para tentar compensar isso, tá? Quando o Samuel me pergunta se a depressão é causa ou consequência, eu vou dizer assim, que essa é uma boa pergunta, tá? E assim, eu posso colocar que ela é os dois. Agora, quando eu coloco que ela é os dois, isso é importante ser entendido dentro de um contexto, tá? Então, assim, ela é inicialmente uma consequência, tá? Por quê? Porque a gente precisa de uma série de critérios para com que a depressão ocorra. Então, a depressão não ocorre do nada, tá? Ao mesmo tempo, a depressão, ela pode causar alguns problemas, tá? Então, assim,
pessoa pode, por exemplo, ter determinados pensamentos, criar um sintoma depressivo, e dependendo da maneira pela qual ela reaja a esses sintomas depressivos, ela pode criar um sintoma de ansiedade também, tá? Então, é dentro desse contexto que isso precisa ser entendido. Assim como as emoções, as doenças mentais, elas também acabam se tornando estímulos aos quais nós reagimos, certo? E a maneira pela qual a gente reage às coisas, às vezes é muito mais importante do que a coisa em si, tá? Então, às vezes é muito mais importante a maneira pela qual a pessoa lida com a depressão do que o fato dela estar ou não deprimida. Isso daqui a gente tem pesquisas que mostram isso, né? Então, dependendo da atitude da pessoa diante de uma doença, ela tenderá a ter um prognóstico muito melhor ou muito pior, tá? Deixa eu ver aqui, tem aqui, bombou agora de perguntas, tá? Eu vou dar uma lida, gente, para ver se eu vou falar sobre isso mais tarde. Se eu for falar sobre isso mais tarde, eu vou deixar para depois, tá bem? Maria, como diferenciar depressão normal da depressão bipolar, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala em bipolaridade, tá? A gente está falando de episódios maníacos e episódios depressivos, tá? Esses dois tipos de episódios fazem parte da bipolaridade. Quando a gente fala em depressão, a gente está falando em depressão. Aí elas se diferenciam entre depressão leve, moderada, depressão maior, né? Depressões severas. Então, a diferença básica, tá? Tem outras diferenças mais específicas que eu não vou me ater aqui, porque senão a gente vai delongar demais, tá? Mas a diferença fundamental seria essa. No transtorno do bipolar, a gente tem os episódios de mania, tá? E isso não aparece dentro do transtorno depressivo normal, que nem você coloca aí, enfim, transtorno depressivo, tá? Um evento ruim como traição e inseguro pode causar depressão? Não. Entendam assim, ó. Como eu falei, o problema não é o evento, o problema não é a situação, mas sim a resposta que a gente dá à situação. Por que a gente diz isso? Porque senão todas as pessoas que foram traídas deveriam necessariamente desenvolver uma depressão, tá? Então isso não existe. O que existe? Dependendo da maneira pela qual eu lido com algumas situações, eu posso desenvolver um sintoma depressivo, posso desenvolver um sintoma ansioso, né? Posso, enfim, desenvolver outros tipos de sintomatologia que não necessariamente tem a ver com transtornos de humor, ok? Caminho da cura. Caminho da cura eu vou deixar para mais tarde. Qual a diferença entre quadro depressivo e crise de ansiedade? Crise de ansiedade são bem diferentes do transtorno depressivo, tá? Porque, assim, o próprio nome já diz, mas eu vou dar uma prévia para você que é assim. A ansiedade é um transtorno de humor cujo humor tem a ver com o tempo futuro. Então, você nunca vai ver alguém ansioso com relação ao seu passado, ok? A pessoa pode até dizer assim, mas eu tenho medo que aquilo que me aconteceu aconteça de novo, tá? Mas aí não é passado, é o futuro que ela teme. Um futuro onde o passado se repita. Então, a diferença de uma forma básica entre a ansiedade e a depressão é que as crises de ansiedade lidam com essa emoção que trabalha com o futuro, enquanto a depressão lida com questões tanto de passado, quanto principalmente de uma avaliação pejorativa que a pessoa faz de si própria. Às vezes, essa avaliação negativa também é encontrada dentro do transtorno de ansiedade. Porém, essa diferença entre o futuro e o passado, ela ainda ocorre, tá? A diferença da depressão e da ansiedade algumas vezes podem parecer iguais. Sim, como eu falei, tem alguns elementos que podem ser parecidos para algumas delas, tá? Minha mãe tem depressão desde muito nova e meu pai não consegue entender ela, além de acusá-la de não reagir. Tá? Isso daqui, Douglas, eu vou deixar para depois, ao final. Eu vou te pedir um favor. Quando eu falar ao final do webinário, que agora eu vou responder as perguntas específicas, você, por gentileza, refaça a sua pergunta, tá? Que eu posso esquecer. Quando eu identifico um comportamento que parece reativo à depressão em alguém que parece estar em negação sobre si, o que posso fazer para tentar convencer essa pessoa? De novo, vou responder isso mais no fim, tá? Porque pessoas com TDAH possuem uma tendência maior para desenvolver a depressão. Já vou falar sobre isso também. Isso tem a ver com essa questão da valorização negativa que a pessoa faz de si.
tá? A sensação de vazio, até mesmo crise existencial, pode acarretar a depressão? O que você está querendo perguntar, Ali, é se a sensação de vazio ou crise existencial podem gerar uma depressão ou podem ser sintomas de uma depressão? Eu não entendi a sua pergunta. E o que você pode falar sobre a síndrome de pensamento acelerado? Pode ser um princípio de depressão? São coisas diferentes, tá? Pode acompanhar? Pode. Uma coisa que talvez seja interessante colocar para todos vocês é assim, ó. As doenças mentais, isso se vocês forem ler, por exemplo, DSM-4 ou CID, vocês vão ver uma coisa interessante, tá? Então, assim, muitos sintomas, eles se repetem em vários transtornos mentais, tá? Então, por exemplo, tristeza é um sintoma que você pode encontrar em vários transtornos mentais, é um sintoma, tá? É falta de energia para fazer as coisas do dia a dia, você pode encontrar isso em vários transtornos, tá? Então, quando a gente fala de sintomatologia, ela é muito ampla e ela é muito confusa. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for se apegar aos sintomas específicos, mais complica do que simplifica, por incrível que pareça. Porque as doenças mentais elas são diferentes, por exemplo, de algumas doenças orgânicas, em que os sintomas é muito claro, entendeu? O que ajuda a entender as doenças mentais é compreender a dinâmica pela qual esses sintomas podem aparecer, entendeu? Essa dinâmica é um pouco mais estruturada, tá? Que é o que eu vou falar para vocês. Então, se a gente ficar aqui nos sintomas, a gente se perde muito rapidamente, entendeu? Até porque muitas vezes eu posso desenvolver um sintoma como uma forma de defesa contra a depressão. E aí, às vezes, eu posso criar mais problemas. Então, eu vou ajudar vocês a vir um pouco mais para a estrutura da depressão e sair um pouco da sintomatologia, tá bem? Então, sobre o síndrome de pensamento acelerado, vou apenas deixar esse comentário, tá? Período específico que dura a depressão? Não temos. O que a gente tem é do tipo assim, ó, Manuela, se a pessoa está há mais de 6 meses com esses sintomas, é possível que ela tenha já saído de um quadro depressivo e entrado para uma depressão, tá? Então, até mais ou menos uns 6 meses, é comum que a pessoa fique mais deprimida quando acontece alguma coisa, tá? Agora, se ela passa de 6 meses, ela já pode estar saindo de um quadro depressivo e evoluindo para uma depressão, tá bem? Como combater a paralisação? Depois, é possível identificar se a própria pessoa tem depressão, se a pessoa pode se perceber? Pode. É possível um deprimido mentir tanto sobre sua vida, inventando uma vida completamente diferente, real, e começar a acreditar na mentira? Não. Aí a gente já está falando de um outro transtorno, que é a mitomania, tá? Aí quando a gente vai para esse nível de coisa que você está falando, Guilherme, a gente está na mitomania. Muitas vezes os deprimidos, né, quando a pessoa está em depressão, ela pode se negar algumas coisas ou inventar uma coisa ou outra por vergonha do seu próprio comportamento. Isso acontece, tá? Agora, nesse nível que você está falando, não. Aí já é mitomania, tá bem? Muito bom. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da questão da função da depressão, tá? Aqui, como assim função da depressão? Gente, quando a gente fala em doença, a nossa tendência é acreditar que doença é uma coisa ruim, do mal, que veio para acabar com a vida da gente. Mas a doença, de uma certa maneira, ela é sempre, digamos assim, os sintomas, né, são os opostos disso. Então, por exemplo, pegando um exemplo da parte orgânica. Quando o corpo entra em febre, o corpo está lutando contra algo negativo dentro dele. Todos os sintomas são formas do corpo tentar lutar contra isso. Então, quando a gente fala da depressão, é importante entender que, de certa forma, a depressão é uma maneira que a gente tem de tentar lutar contra algumas situações e coisas que a gente está pensando sobre essas situações. Isso é uma perspectiva que não é muito divulgada, não é muito comentada, tá? Mas entender a depressão desse ponto de vista é algo muito importante, por quê? Porque ninguém deprime por acaso, tá entendendo? Então, quando a pessoa deprime, é uma maneira que ela psiquicamente tem de dizer que tem algo que está muito errado e que a pessoa tem que dar uma olhada para isso. Porque se ela olhar para isso, ela pode fazer alguma coisa diferente da vida dela.
tá? Então, a ideia da função da depressão é o quê? Especificamente, o olhar que você tem para o mundo e a maneira pela qual este olhar que você tem faz com que você queira se retirar do mundo ou não estar nele, tá? De uma maneira bem assim, poética, eu coloco essa função da depressão para vocês, tá? Querendo dizer com isso assim, um dos fatores principais dentro da etiologia da depressão, que é a cognição, então funciona assim. A pessoa tende a fazer uma avaliação negativa a respeito de si, a respeito daquilo que ela faz e a respeito do mundo. O que isso significa em termos práticos? Significa que a pessoa tem crenças a respeito dela que fazem com que ela seja menos adaptada ao mundo. Então, por exemplo, eu sou muito burro. Né? Essa é uma crença. Essa crença, por exemplo, pode fazer que a pessoa não vá tentar fazer uma prova de concurso público. Ou que ela não estude tanto. Por quê? Porque como ela já acredita que ela é burra, a tendência dela vai ser olhar para um livro e falar: eu sou muito burro para ler esse livro. Eu não vou conseguir ler esse livro. Eu não vou ter a capacidade de chegar e conseguir ler esse negócio aqui. Tá? Então, essa é uma crença negativa a respeito dela, que também se repercute numa crença negativa a respeito das capacidades dela. E aí ela começa a desenvolver comportamentos. Por exemplo, ela se afasta, por exemplo, de leituras, ela se afasta de vida acadêmica, ela se afasta de cursos, porque ela acredita que ela é burra, que ela nunca vai aprender, e que, portanto, não adianta ela ficar gastando o tempo dela e o tempo das outras pessoas com isso daí. Tá? Então, vejam, essa é uma questão. Outra questão. Dentro da depressão, e isso é uma coisa muito interessante, muito importante também, tá? Dentro da depressão, nós temos um quadro que geralmente, a depressão ela geralmente está associada com a tristeza. Porém, o que as pesquisas mostram é que o mais nocivo para a depressão não é a presença da tristeza. Né? Os deprimidos, em forma geral, lidam com a tristeza de uma maneira tão adequada quanto quem não é deprimido. O que realmente diferencia a depressão de um estado mais saudável tem a ver com um humor positivo. Ou seja, é muito difícil para uma pessoa, quando ela está em depressão, manter, por exemplo, uma emoção de alegria, uma emoção de orgulho por ter feito alguma coisa bem feita, né? Uma emoção de felicidade. Então, a falta de capacidade da pessoa em manter esses estados de humor positivo é contribuinte fundamental da depressão. Tá? Então, por exemplo, assim, né? Aquele discurso básico. A pessoa fez uma coisa muito bem feita, mandou bem, fechou um negócio muito bom, tirou uma nota excelente na prova, conseguiu ficar com uma pessoa que ela queria muito. Como que ela avalia isso? Ela diz para ela própria assim: levei sorte. Né? Ou, sei lá, aquela pessoa estava meio bêbada e resolveu ficar comigo. Ou, o pessoal daquela empresa não é tão exigente. Então ela tende a diminuir a conquista dela, a fazer uma avaliação onde ela menospreza os momentos positivos. Quando ela faz este movimento, aquele sentimento positivo diminui. Diminui tanto em termos de intensidade, quanto em termos de duração, quanto em termos do quanto que a pessoa vai tomar isso para ela. Ou seja, se o bom negócio que eu fechei é só porque aquela empresa lá não é tão exigente, então isso quer dizer que a próxima empresa com certeza vai ser mais exigente e com certeza não vai querer o que eu quero. Não vai querer me contratar. Tá? Então esse também é um fator muito importante dentro da depressão. Né? É a questão de manter um estado de humor positivo, tá? A questão que eu havia dito anteriormente, de sempre estar fazendo uma avaliação pejorativa, uma avaliação onde a pessoa se menospreza e menospreza suas capacidades. Também tem uma questão que é relativa ao que o psicólogo americano Martin Seligman fala sobre a incapacidade aprendida. Tá? Então, o que é isso? Muitas pessoas, ao longo do seu desenvolvimento, acabam criando uma maneira de reagir a situações adversas, aonde elas
param de tentar, tá? Então, a incapacidade aprendida, e o nome aprendida não é por acaso, é um estado emocional e psicológico no qual a pessoa acredita previamente que ela vai ser incapaz de sair de alguma situação se essa situação for nociva. Isso tende a fazer com que a pessoa fique muito mais retraída e se exponha muito pouco, tá? Esse também é um fator contribuinte da depressão. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é estrutura de depressão, ok? E para continuar nessa linha aqui da incapacidade aprendida, a gente entra na questão do que a gente fala de pessimismo e otimismo, que também é uma pesquisa do Martin Seligman, que funciona assim. Então, a estrutura de pensamento pessimista, tá? Ela também é vista nos quadros deprimidos, por quê? Porque a tendência, esse tipo de estrutura faz com que a pessoa olhe para as coisas negativas como coisas permanentes, ou seja, coisas que vão perdurar ao longo do tempo. Ela faz com que ela olhe para suas capacidades, né, como menores do que elas verdadeiramente são, e elas tendem a ter o que a gente chama de uma penetrabilidade alta. Ou seja, o pensamento pessimista, quando acontece alguma coisa ruim, a pessoa tende a entender que essa coisa ruim vai durar para sempre, ou seja, uma coisa que nunca vai acabar. Quando eu falei anteriormente, eu sou burro, então eu vou continuar sendo burro para sempre. Eu não posso, em algum momento, aprender a ser inteligente. Eu não posso ter sucesso na área acadêmica, tá? Isso também repercute na pessoa entender que essa burrice, ela não vai ficar restrita ao meio acadêmico. Ou seja, como eu sou burro e não consigo ler, não consigo aprender, eu também não vou conseguir fazer bons negócios, eu também não vou conseguir escolher pessoas boas para se relacionar comigo, eu não vou conseguir nada na minha vida. Então, aquela burrice não é apenas uma incapacidade de ler, por exemplo, ou uma incapacidade de compreender um texto, ela se torna uma incapacidade geral da pessoa. E, junto com isso, a pessoa também chama a responsabilidade para si, ou seja, ela não consegue, ela sai de uma diferenciação de competências específicas e passa a fazer uma avaliação do seu eu, né? Então, não é apenas assim, bom, eu não sei fazer um resumo, eu posso aprender. Eu sou burra, tá? Então, esses fatores que eu estou colocando para vocês são fatores estruturais. Agora, eu gostaria de dar um exemplo. Então, por exemplo, assim, quando eu falei no começo lá do webinário, que uma pessoa, quando ela é deprimida, ela pode ser uma pessoa extremamente ativa, tem a ver com isso daqui. Então, por exemplo, a depressão, ela não é uma questão de absolutos. Então, às vezes, a pessoa tem esses sintomas todos, tá? Essa estrutura toda, em relação a várias coisas da vida e não em relação a algumas. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, pode ser muito esforçada e, de alguma maneira, ela foi reforçada por isso. O pai gostava de gente esforçada, um professor. Então, ela, digamos assim, eu sou burra, mas eu sou esforçado, tá? Então, a pessoa se esforça bastante. Como uma forma dela de reagir aos pensamentos negativos que ela tem, ela se esforça muito, 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 muito. Não para de fazer um monte de coisa o tempo todo. Entendeu? Fica fazendo, nunca para. Então, esse fazer, na verdade, acaba sendo um sintoma, tá? Uma resposta que ela tem ao pensamento negativo que ela tem sobre ela própria. Algo como se fosse assim, se eu parar, fudeu. Todo mundo vai ver que eu sou burro, todo mundo vai ver que eu sou idiota, então eu tenho que continuar fazendo isso. Tá? Então, embora ela esteja produzindo, e às vezes até ganhando dinheiro, fazendo coisa muito boa, no fundo, isso é um sintoma ainda depressivo. E isso a gente vê em muitos artistas. Eu estava ouvindo esses dias atrás uma rádio aqui de Curitiba, que aquele Beatle... tem o John Lennon e tinha o outro que era o segundo mais famosinho lá, que agora não me lembro o nome. Bom, o segundo dependendo de qual do gosto de cada um, mas enfim, que ele ia vir aqui para Curitiba, tá? E que ele estava falando que o John Lennon, por exemplo, era uma pessoa que dizia que ele não valia nada, né? Ele falava para esse outro amigo, eu não valho nada, eu só fiz um monte de cagada, não sei o quê, não sei o quê. Então ele ia vir aqui para Curitiba fazer umas revelações bombásticas, fazer um show e fazer umas revelações bombásticas a respeito da vida do John Lennon também, tá? Então, a Marilyn Monroe, por exemplo, né, quem já leu a biografia dela sabe que ela é uma pessoa, né, tipo, top do top e tal, e ela se achava muito ruim, se achava feia, se achava burra, se achava gorda, se achava um monte de coisas, né. Mulheres mais contemporâneas, Angelina Jolie, né, se achava feia,
Então, é interessante perceber que, assim, o grau de sucesso que a pessoa tem na vida, ele não tem nada a ver com a pessoa ter ou não ter um sintoma depressivo. Às vezes a pessoa tem muito sucesso justamente porque ela é depressiva, tá? Isso eu acho que é uma coisa que é muito importante de eu deixar claro para vocês, né? Às vezes as pessoas buscam o sucesso justamente porque elas não se acham nada, né? Então, como eu não sou nada, como eu sou uma bosta, tenho que me esforçar muito para ter um monte de coisas para daí eu valer alguma coisa. Esse é o pensamento que muitos empresários têm, tá? Diga-se de passagem, é um pensamento que muitas vezes aparece em processo de autossabotagem. Eu não gosto desse termo, mas vou colocar aqui porque ele é conhecido, tá? Então, isso é uma coisa assim que é muito importante colocar, porque quando a gente fala de sintoma, né, então às vezes uma pessoa extremamente ativa, extremamente extrovertida, extremamente conversadora, sociável, é na verdade uma pessoa que está muito deprimida e faz todas essas coisas para fugir daqueles pensamentos negativos que ela tem sobre ela mesma, tá? Tem naquela série How to Get Away with Murder, né, que fala lá daquela advogada, a fodona Annelise. E quem já viu esse seriado, a Annelise é uma pessoa extremamente deprimida. Embora seja uma advogada de muito sucesso, fodona, tal, que, né, ganha todos os casos e tal, mas ela é uma pessoa extremamente deprimida. Tá? Então, agora eu vou fazer mais uma pausa, tá? Porque eu falei um pouquinho a respeito dessa etiologia e vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, beleza? Deixa eu ver aqui. Uma pessoa mais velha pode entrar em depressão por lembrar do passado, tá? Então, vejam lá, gente. Ninguém entra em depressão por uma coisa específica, ok? Fatores específicos não causam depressão. Então, pessoa lembrar do passado, não. Tá? Pessoa sofreu uma traição, não. A pessoa morreu um parente, não. Tudo não. O que acontece? O que pode acontecer? Um evento como esse pode ser um evento estressante que faz com que a linha tênue na qual aquela pessoa já estava se rompa. Mas ela já estava nessa linha tênue. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa ela já tinha um sintoma depressivo leve, ou seja, ela já se desvalorizava, ela já não conseguia ficar alegre durante muito tempo, ela já tinha um pensamento mais pessimista, ela já tinha uma certa incapacidade aprendida, tá? Às vezes até ela já tinha fatores biológicos que predispõem ela, alguns estruturais, como má alimentação, falta de sono, tá? Outros mais intrínsecos, como falta de produção de serotonina. Então, ela já estava mais ou menos, tal, e aí, sei lá, morre uma pessoa que é muito importante, uma pessoa de suporte para ela. E aí ela sucumbe, tá? Mas não foi a morte daquela pessoa que causou a depressão. A morte daquela pessoa foi mais um fator que contribuiu para com que aquela pessoa caísse de vez. Entendeu? Fazendo uma metáfora, né, meio tosca, mas assim, é como se você está vendo uma pessoa andando na rua com duas muletas, né, e uma perna engessada, você chega lá e dá um tapa na muleta, a pessoa cai. Ah, ela caiu porque eu dei um tapa na muleta. Não, a pessoa já estava de muleta, já não conseguia andar direito, foi lá e deu um tapa nela. Aí ela caiu, tá? Mas o tapa não é o que causa a depressão, entenderam? Espero que isso fique claro. Caso não fique, tá? Podem perguntar novamente. Sim, eu até comentei sobre isso, tá? Já, a depressão. A pessoa pode ser agressiva com algumas? Sim, a pessoa pode ser extremamente depressiva durante a depressão, justamente como uma maneira de não querer encarar aqueles sintomas, tá? A Juliana pergunta a minha abordagem dentro da psicologia, tá? Juliana, eu tenho formação em psicologia corporal, tá? Psicologia sistêmica, que é o trabalho com famílias, e em programação neurolinguística. Tá? Esse ano também estou começando a formação em TCC, mas como uma maneira de complementar o trabalho que eu já faço com programação neurolinguística, que bebe muito da fonte da TCC. Qual é a melhor abordagem para tratar a depressão? Vou te dizer que isso é uma coisa que depende, tá? Alguns estudos falam sobre a TCC,
alguns estudos falam sobre algo que eu acredito um pouco mais, que é assim, ó. Isso varia muito da relação que a pessoa estabelece com o terapeuta. Tem alguns estudos interessantes que mostram que a abordagem técnica ela ela é secundária em relação ao estabelecimento de uma relação de confiança, tá? Egg, mas isso é muito, muito romântico. O pior é que não é, tá? Por quê? Porque dentro da técnica terapêutica, a confiança ela é muito importante. Vamos pensar assim, ninguém vai para o terapeuta porque está feliz da vida, né? Então, para a pessoa que sentar lá, conseguir confiar naquela pessoa que vai tratá-la, é um fator por si só que faz com que ela busque algo, tá? Então, de uma maneira técnica falando, o estabelecimento da confiança ele é muito importante, e muitas vezes ele até suplanta, né, a linha em específico. Até porque, isso também tem uma pesquisa, a maneira pela qual a pessoa pensa que pode vir a melhorar influencia o tratamento. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes que acreditam que falar sobre o seu passado é muito importante. Embora eu não trabalhe tanto desta maneira, com essas pessoas eu tenho que trabalhar com a questão do passado. Por quê? Porque isso é importante para elas. Está entendendo? Então, uma pessoa como essa, ela pode se dar muito bem numa linha como a psicanálise, por exemplo, a qual fala muito sobre o passado, né? Agora, se a pessoa, por exemplo, tem uma percepção de que assim, o terapeuta tem que ser um terapeuta ativo, falar comigo e me dar tarefa. Aí, nesse caso, talvez a psicanálise não seja uma boa alternativa, porque muitos psicanalistas, né, não são assim. Eles não trabalham dessa maneira. Existem vários psicanalistas que são mais ativos e comentam e falam. Agora, existem psicanalistas que não são. Tá? Então, a maneira pela qual a pessoa pensa o processo de cura também influencia na escolha da linha. Tá bem? Mais tarde, se eu quiser, talvez num outro webinar, eu posso falar mais sobre isso, porque é uma pergunta interessante. Tá bem? A depressão se cura ou apenas fica em stand-by quando se medica o paciente depressivo? Tá, boa pergunta. Vou te responder assim, ó. Quando você medica alguém e você não ajuda a pessoa a fazer uma reestruturação cognitiva, a pessoa não melhora, ok? O que ela tem é uma atenuação dos sintomas, tá? O que acontece? Sai a medicação, a pessoa vai voltar mais cedo ou mais tarde a usar os mesmos pensamentos, porque ela não mudou isso, e mais cedo ou mais tarde ela vai entrar num quadro depressivo e daí numa depressão novamente. Quando que a medicação é o ator principal? Em algumas situações. Primeiro, a gente tem também algumas causas biológicas da depressão, tá? São situações um pouco mais específicas e mais raras, mas existem pessoas que precisam de medicação, ponto. A depressão, ela é um fator, neste caso, apenas medicamentoso. Ou, como a gente tem no norte do mundo, tá? Nós temos um tipo de depressão que ela é causada especificamente por falta de luz solar. Então, como lá tem pouca luz, e algumas pessoas, o humor delas é mais sensível à presença de luminosidade, essas pessoas precisam fazer banhos de luz de sol diariamente. Então, lá eles têm clínicas onde você entra dentro de um cubículo, acende-se um monte de luz, e você fica lá uns 10 minutos por dia tomando aquela luz, e isso melhora a sua depressão, tá? Então, nesses casos, a medicação, ela funciona e é isso aí. Você não precisa nem, às vezes, de um tratamento psicoterápico, tá? Então, é nesse sentido a tua resposta. O Bruno, tenho ficado um pouco depressivo ultimamente por frustração com o meu curso e uma crise de identidade. Tenho dificuldade de focar, além de ter dificuldade em conversar com os mais próximos. O que você acha que devo fazer? Vou deixar essa pergunta lá para o final. Tá, Bruno? Por favor, me coloque de novo a hora que eu abrir para as perguntas gerais. Quando a conquista é momentânea, embora seja grata a tudo, um sentimento que falta algo, e aí os dias são de luta para manter o estado de humor positivo. Porque quando cai a vontade é de não ser da cama, exatamente. O que a Camila Romano está falando, tá? É exatamente aquilo que eu colocava. Dentro da depressão, a gente tem uma dificuldade em manter estados positivos de humor, tá? No final, poderia indicar um bom livro de psicologia sobre a depressão. A terapia cognitivo-comportamental tem bons livros, tá, sobre a depressão.
vou pensar se eu lembro de algum bem específico, assim, tá? Mas ela tem bons livros. Como é que é o nome daquela autora? Ai, fugiu o nome dela aqui. Depois eu vejo, tá? Depois eu passo para vocês. Ou até faz assim, ó, Juliana, me manda um e-mail no akin@uol.com.br, que daí eu tenho mais tempo, dou uma olhada aqui nos meus livros e te mando alguma coisa. Como ajudar uma pessoa pessimista? Eu estou vendo que tem muita gente fazendo perguntas sobre como ajudar os outros. Eu vou falar uma regrinha geral a respeito de ajudar, que é assim, ó. Em primeiro lugar, espere a pessoa te pedir, tá? Em primeiro lugar, a pessoa tem que perceber a necessidade de ajuda. Em segundo lugar, quem ajuda é sempre ator secundário, tá? Porque muitas vezes a gente confunde ajudar alguém com fazer por alguém. E isso é tão nocivo para a pessoa quanto para nós. Tá bem? Aqui, em depressão tem cura ou é um tratamento contínuo? Nesse sentido, ela tem cura, tá? Algumas doenças mentais, a gente não pode pensar em termos de uma cura no sentido orgânico, tá? Eu vou te responder assim, tá, Neto? A depressão, ela é uma consequência de uma determinada maneira de encarar o mundo, que tem a ver com aquilo que eu estava falando anteriormente, tá? Quando a pessoa... Só que esses comportamentos, esses pensamentos, eles são comportamentos, entende? Nós nunca apagamos esses comportamentos da nossa cabeça para sempre. Até porque eles não são necessariamente errados. É que, usados de uma determinada forma, eles se tornam nocivos. Tá entendendo? Então, o que acontece? Acontece que quando a gente fala em cura da depressão, o que a gente está falando? A gente está falando apenas da pessoa aprender uma nova maneira de se relacionar com o mundo. Entende? Então, ela gera um efeito diferente no mundo e nela mesma, ao refletir, pensar algumas coisas de uma maneira diferente. Tá? Então, nesse sentido, que a gente entende a ideia de cura. Tá ok? Porque a depressão, como eu falei no começo do webinário, embora ela seja classificada como uma doença, a gente não pode entender necessariamente ela como algo nefasto. Ela é o resultado de um processo e ela está fazendo uma indicação de uma necessidade de mudança. O Romulo falou para todos, Paul. O Paul McCartney. Tá, beleza, obrigado, teu Paul. É esse cara mesmo, me fugiu o nome dele. Então, acredito que essa onda de depressão vem um pouco da teoria do Clark Graves. Não desconheço a teoria, cara. Desconheço a teoria. O que eu posso falar sobre a onda de depressão é o seguinte, tá? Em primeiro lugar, tem mais gente diagnosticando depressão. Em segundo lugar, a gente está com uma dificuldade social para lidar com alguns elementos, tá? Então, por exemplo, as pessoas estão cada vez mais pessimistas, né? As pessoas estão com estados de humor positivo cada vez piores. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer, por exemplo, assim, cada vez mais a gente vê que as pessoas precisam se drogar com álcool, com outros tipos de drogas para se sentir alegres. Cada vez mais as pessoas precisam de muitas coisas, viagem, roupa, livro, bebida, etc., para se sentirem alegres, né? Então, o que a gente pode falar de onda de depressão é no sentido, assim, de a gente estar criando estruturas sociais que predispõem as pessoas a terem os tipos de pensamento que geram sintomas depressivos. Tá entendendo? Isso que a gente vê, tá? É o que eu vejo, pelo menos, em consultório. Até que ponto uma igreja pode ajudar uma pessoa com depressão? Já tem igrejas quebrando o tabu de que achar que é demônio, graças a Deus. Embora tenha aquele livro famoso, né, o Demônio do Meio-Dia, né, que é muito bom, um livro que eu recomendo para vocês. Ele não fala sobre, ele não é um livro psicológico, mas vale como um livro psicológico, ele é extremamente bom, tá? O ponto qual é? Se a pessoa ir para a igreja, ajudar ela a reestruturar aqueles padrões de pensamento, a igreja pode ser útil. O futebol pode ser útil. O candomblé pode ser útil. A conversa de bar pode ser útil. O ponto é se ela consegue fazer essa mudança de uma maneira estruturada, tá? E profunda, mudando crenças a respeito dela própria. Entende? Aí, o método, vamos dizer assim, que empregue, ele é, entre aspas, secundário. Tá?
nesse sentido, tá bem, Felipe? A resposta da tua pergunta. Opa, sumiu meu bate-papo aqui? Peraí, cadê meu bate-papo? Volta para cá. Peraí, dá só um minutinho, gente. Sumiu aqui. Tá, voltou. Beleza. Aqui, estudar PNL ajuda a tratar a depressão? Não. Estudar PNL não ajuda a tratar a depressão. O que ajuda, de novo, é a pessoa se engajar em atividades práticas que façam com que ela faça a mudança de alguns comportamentos, pensamentos, né, que a gente chama de comportamento interno, né, o comportamento não observável, que ela tem, ok? Mudanças de comportamento aqui, mudanças de comportamento na vida dela. Aí aquelas regrinhas básicas de depressão, ela ajuda, tá? Tem algumas coisinhas que elas são simples de fazer, mas, por exemplo, fazer atividade física, ter boas noites de sono, fazer uma higiene do sono, dar abraços, dar e receber muitos abraços, ajuda, por incrível que pareça. Você fazer uma atividade social, voluntariado, ajudar uma pessoa carente, também contribui, tá? Principalmente quando a gente fala em depressão leve, suave. Animais podem ajudar num contexto depressivo, né? Tem algumas pesquisas que mostram que brincar com um cachorro 10 minutos por dia ajuda a atenuar os sintomas. Tomar banhos de sol também ajuda, porque ajuda a melhorar a questão de humor, tá? Isso são algumas, assim, regrinhas básicas, tá? De trabalho com depressão. Você diminuir o consumo de bebida alcoólica também. Diminuir drasticamente o tempo que você passa em frente à televisão, celular e computador, tá? Também ajuda. Bem? Muito bem. Realiza atendimentos em Curitiba? Sim, realiza atendimentos em Curitiba. Dicas para ajudar pessoas próximas para depois. Todas as dicas que eu dei podem ajudar, tá? Todas essas dicas que eu acabei de dar podem ajudar. Aqui em alimentação de uma pessoa influencia? Influencia, tá? Ela influencia sim, porque quando a alimentação é muito ruim, ela estressa o organismo. E um organismo que já está depressivo, ainda estressado, ele tende a piorar, tá? Além do que, tem alguns alimentos que contribuem para produção e absorção de serotonina, tá? Então, dependendo da alimentação da pessoa, isso também pode trabalhar. Bem? Gente, tem bastante pergunta. Eu vou dar uma pausa aqui, tá bem? E vou voltar para o que eu tenho para falar para vocês, porque ainda tem bastante coisa para falar, senão não vai dar tempo, tá bem? Então, vamos lá. Tem algumas emoções que contribuem também dentro da questão da depressão, que são a alegria e a tristeza. Tá? Então, sobre a alegria e a tristeza, eu já falei um pouco, no sentido de que é importante para a pessoa aprender a manter estados de humor alegre, estados de humor positivo, ou seja, não é apenas alegria. E quando eu falo alegria, eu não estou falando de euforia, eu não estou falando de ir para balada e ficar bêbado, e ficar muito louco, e ficar curtindo. Não, estou falando de coisas muito simplórias, tá? Como, por exemplo, ter uma sensação de plenitude diante de um pôr do sol, tá? Ou ter o sentimento de conexão com alguém em uma conversa, não uma conversa descontraída especificamente, mas uma conversa mais íntima, onde eu me sinto acolhido por alguém. O que mais de estado positivo, né? Estados de humor positivo? A sensação de uma conquista, seja ela qual for, tá bem? Então, todos esses estados positivos, eles contribuem, tá, para a melhora de um quadro depressivo. Quanto mais você consegue gerar esses estados e mantê-los, melhor para você. Agora, isso não significa que você tenha que forçar a barra para você se sentir alegre ou se fingir de alegre. Tá? Isso significa o quê? Você tem que aprender a reestruturar as crenças que minam a tua alegria. Tá entendendo? A emoção da tristeza, às vezes dentro da depressão a gente tem tristeza. Às vezes dentro da depressão a gente tem algo que é um pouco mais nocivo, que é o sentido da melancolia. Tá? Então, a melancolia ela se diferencia da tristeza por ser, em primeiro lugar, um quadro mais severo e ela estar associada não com a perda de algo, mas com a perda que eu tenho da esperança de que eu sou capaz de conseguir algo bom no futuro. E a pessoa mantém isso dentro dela, e aí tudo começa a perder o sentido. Tá? Como eu já falei também, nós temos crenças em relação a 3 fatores fundamentais que são importantes dentro da depressão.
Habilidades. 2, identidade. E 3, resultados. Tá? Então, quando a pessoa, por exemplo, menospreza uma habilidade que tem, quando a pessoa se classifica de uma maneira pejorativa, ou quando a pessoa invalida os resultados que ela tem uma tendência maior a desenvolver um quadro depressivo e, posteriormente, uma depressão. O que significa isso? É o tipo de pensamento que a pessoa tem assim. Eu não sou bom em escrever. Eu não sou bom em falar com as pessoas. Aqui ele está falando de uma habilidade. Aí ele pode falar de um resultado. Que quer ver? Ó, olha só. Boa parte das pessoas com quem eu falo não fala mais comigo. E aí a pessoa entra e fecha com chave de ouro dizendo, portanto, eu não valho nada. Então muitas vezes ela começa fazendo uma crença negativa a respeito da habilidade, fala dos resultados negativos que ela tem e também fecha com uma questão de identidade negativa. Agora, qual é o interessante a respeito disso? Essas crenças, elas não são apenas um pensamento bobo. Quando a pessoa pensa isso, quando isso é uma crença, a gente não questiona isso. A crença, ela é sentida por nós como uma verdade. Tá? Então, às vezes a gente fala a respeito dos pensamentos e algumas pessoas respondem assim, cara, mas ninguém vai pensar isso, né? Ou, é fácil de mudar isso. Porém, não é fácil, porque a pessoa acredita naquilo com um sentimento de verdade. Então, para ela, não é apenas uma crença na cabeça dela. Para ela, aquilo é a verdade absoluta e final sobre ela. A crença, ela é importante porque ela organiza a nossa percepção de mundo e o nosso comportamento. Então, dependendo do tipo de crença que eu tenho, eu vou interpretar o mundo de uma determinada maneira. Se eu, por exemplo, tenho uma crença negativa a meu respeito, se eu acho que eu sou uma pessoa que não vale nada, e me acontece alguma coisa de ruim, eu posso dizer assim, tá vendo? Nada de bom acontece comigo, nem o mundo gosta de mim. Né? Deus está de brigado comigo, porque nada de bom acontece na minha vida. E aí eu crio, por exemplo, uma generalização, nada de bom acontece comigo, né? Faço uma desvalorização da minha pessoa e continuo olhando para o mundo de uma maneira negativa. Tá? Também acho que é importante colocar que, assim, o mais importante não é você fingir ver as coisas de um jeito positivo, né? Aquela historinha, né, de tente ver o lado positivo das coisas. Não é isto. É você realmente aprender a questionar a crença. Ou seja, um caso como esse. Eu posso perguntar para um cliente assim, de fato, nada nunca na tua vida aconteceu de bom? Nada, nunca, em nenhum momento. Né? O fato de você estar vivo aqui, por exemplo, não é uma coisa boa. Tá? Então, quando a gente questiona a crença, a ideia qual é? A ideia é perceber que aquele pensamento ele não é necessariamente 100% verdadeiro. Tá entendendo? Quando a pessoa consegue fazer isso, ela consegue flexibilizar a maneira pela qual ela pensa o mundo. Então, não é só um pensamento tipo matemática, 2 mais 2 são 4, não é esse tipo de pensamento, entendeu? É uma reflexão a respeito do mundo. Então, é isso o que a pessoa começa a mudar dentro de um tratamento para a depressão, tá bem? Essas crenças, então, a gente trabalha desta maneira e de várias outras também, porque às vezes o confronto direto, ele não dá nenhum resultado, e também no sentido de identificar as crenças. Porque como isso é uma verdade para a gente nem pensa direito nisso. Muitas vezes a pessoa tem o que a gente chama, isso daqui acontece de uma forma que a gente chama de pensamento automático. Ou seja, eu tô aqui e, sei lá, vi um comentário negativo no Facebook que nem era para mim, e daqui a pouco começo a me sentir triste. Fico triste, fico chateado, nem sei por quê. Quando eu vi aquele comentário que alguém fez para outra pessoa no Facebook que era crítico, eu olhei o comentário e um pensamento surgiu na minha cabeça sem eu pensar voluntariamente. O pensamento veio de uma maneira automática, eu nem percebi que eu pensei aquilo. Mas talvez eu possa ter pensado assim, eu também mereço um comentário como esse. E aí eu me sinto triste.
E aí, por exemplo, eu fico meio triste, daí eu tô com um pouco de fome, e falar, quer saber, eu vou acabar de comer aquele pote de 2 litros de sorvete que comprei. Eu vou lá, como aquele negócio lá, e me sinto mal depois, porque comi, não devia, porque estava de dieta, e aí eu começo a entrar numa roda viva, tá? Então a ideia é a gente aprender a identificar mudanças de comportamento, mudanças de humor, as crenças que estão relacionadas a essas mudanças, para com que a gente consiga, aos poucos, questionar essas crenças, mostrar para nós mesmos, através de evidência, que aquelas crenças não são necessariamente verdadeiras, aprender a criar novas crenças a respeito de nós, baseadas em evidências, conseguir sentir isso, conseguir mudar estados de humor positivo para mantê-los mais, conseguir lidar com os estados negativos de humor de uma maneira saudável, melhorar a questão da percepção de pensamento pessimista e otimista, aprender que nós somos capazes de realizar alguma coisa vencendo a incapacidade aprendida, tá? E com isto tudo, além daquelas dicasinhas básicas de fazer exercício, melhorar a alimentação, melhorar o sono, etc, etc, a gente começa a construir a vida de uma outra maneira. Isso é que a gente chama de cura da depressão, de uma maneira abrangente, de uma maneira geral, tá? Então, tudo isso que eu falei até agora tem a ver com a depressão enquanto uma doença mental, tá? A etiologia dela, a diferença da depressão de quadro depressivo, de tristeza, de ansiedade, que alguém também me perguntou aí, e os elementos que constituem, né, tanto aqueles biológicos que eu falei, questões de meio ambiente também, né, então às vezes a pessoa, nem alguém estava me perguntando, a pessoa ficar pensando no seu passado pode desencadear a depressão? Sim, não, né? Se ela, ao pensar no passado, começar a desenvolver crenças, começar a desenvolver uma maneira de pensamento em que ela começa a se ver uma pessoa de menos-valia, etc, 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 ela pode cair em um quadro depressivo. Agora, às vezes a pessoa pode olhar para o passado e falar, nossa, que maravilha de vida que eu vivi, ainda bem que eu passei por tudo isso, obrigado, Deus. Entendem? Então, não é um fenômeno só que vai causar uma depressão, é a maneira pela qual a gente reage a esses fenômenos. Tá? Agora eu vou dar mais uma olhadinha rápida nas perguntas de vocês, porque eu estou vendo que tem bastante pergunta, e esse é um tema que realmente gera bastante pergunta. Tá? Minha namorada tem depressão em estágio avançado, fez sessões com vários psicólogos e diz que nenhum psicólogo pode ajudá-la. Uhum. Ela é muito veemente em nunca ir mais a psicólogos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá, Luigi? Eu não acredito que todo mundo tenha que fazer terapia, ok? Terapia é uma escolha. O que tua namorada está fazendo faz parte do que eu acabei de dizer. Então, como alguns psicólogos não tiveram, talvez, o sucesso que ela estava esperando, então nenhum terá. E eu me fecho para isso. Talvez que se possa ajudá-la, né? É de tentar dizer para ela que se ela foi em 5 ou 6 psicólogos não representa a quantidade de psicólogos totais do mundo. E que talvez, se ela se abrir, ela possa desenvolver um tratamento. Ou se ela não quiser mesmo, o que eu te diria é o seguinte, fale para ela assim, então o negócio é o seguinte, vamos procurar alguma coisa diferente. Vamos procurar alguma outra coisa que possa te ajudar com isso daí, tá? Eu já dei aquelas dicas gerais. Aulas de yoga, práticas de meditação, acupuntura, dependendo do tipo da depressão, às vezes ajuda também, tá? Ela pode também procurar um psiquiatra, fazer um uso de medicação durante algum tempo. Pode procurar terapias alternativas, tá? Como, por exemplo, equinoterapia, terapia com animais. Pode também, às vezes, procurar constelações familiares, tá? Então, ela pode procurar outras coisas também e talvez isso possa ajudá-la, ok? Você pode falar se o suicídio é proveniente da depressão? Não. Não necessariamente, tá? Não necessariamente a pessoa precisa estar depressiva para se suicidar. Ela pode provocar o suicídio por muitas questões. É muito comum que a pessoa esteja deprimida, mas não é causa necessária, tá? Inclusive, até hoje, do que eu tenho lido dos especialistas sobre suicídio, é que, assim, tem vários fatores que podem indicar, mas tem um fator que, assim, se a pessoa fez isso, ela vai se suicidar, não tem. Então, a gente, de fato, não tem como prever um suicídio, tá? Fazer terapia ajuda a evitar? Ajuda, com certeza, porque se você
por exemplo, tiver esse tipo de pensamento, se você tiver toda essa estrutura que eu relatei até agora, Armando, não necessariamente você vai entrar numa depressão. Muitas vezes a pessoa pode ficar num quadro depressivo, e aí, algumas vezes ela melhora, outras vezes ela piora, né? Ela não chega a entrar num quadro de depressão. E aí, quando a pessoa faz terapia, ela percebe essas coisas, e antes mesmo de alguma coisa acontecer e ela ter um quadro de depressão, ela já resolveu esse problema e acaba nunca tendo depressão. Suicídio se torna uma opção, pois na minha mente eu não vejo as formas de mudar. Sei que eu não vou conseguir sair da situação financeira e emocional. Que é exatamente aquilo que eu estava falando, tá? Então veja, como você não percebe, tá? Como você acredita que você não vai sair dessa situação, você acaba pensando em suicídio. Você acaba entrando na depressão. Mas esta crença que você tem não necessariamente é uma verdade. Acho que esse é o primeiro fator. Te aconselho, não sei quem você é, procure um terapeuta, procure urgentemente um psiquiatra e um terapeuta e talvez até um médico, tá? Não se deixe iludir que esta crença é uma verdade. É apenas uma crença que você tem. E eu sei que ela soa para você como verdade. E eu sei que você tem um monte de provas para me dar e para dar para qualquer um de que você não vai conseguir, tá? Mas eu quero que você perceba que todas essas provas, todo esse discurso apenas reforçam essa crença negativa de que você não tem jeito, de que você é hopeless, né? Como se diz em inglês. Mas isso não é verdade. Isso é apenas um sentimento e não necessariamente um fato, tá? Quero muito trocar uma ideia de bar contigo. Eu pago a cerveja. Pelo jeito já estamos montando uma noitada, né? Você acredita que em casos extremos o eletrochoque pode vir a ser necessário? Tá. O que a gente tem sobre isso é assim, ó. Chama-se estimulação cortical profunda, se eu não me engano é o nome. Alguma coisa assim. Alguns casos de depressão severa, tá? Então, eu particularmente até hoje já vi essas pesquisas nestes casos, tá bem? Fazem o quê? Inserem um eletrodo dentro de uma determinada região do cérebro do sujeito. Este eletrodo está ligado a uma bateriazinha e a função desse eletrodo é ficar dando choquinhos lá dentro do cérebro do sujeito. Esses choquinhos estimulam aquela região cerebral a várias coisas, porque aí nós temos várias assim, a gente fala em termos de serotonina, mas a questão é um pouco mais complexa. Às vezes o cérebro da pessoa não produz muita serotonina, às vezes ele produz muito, mas não recebe, às vezes aquele negócio inunda de serotonina e o cérebro se torna, vamos dizer assim, meio que imune à serotonina. Então, tem várias coisas que acontecem. O que eu tenho visto das pesquisas disso, dessa estimulação eletrocórtica profunda, tá? É que ela atua e atua positivamente para esses casos de depressão severa. Caso de depressão severa é assim, gente. A pessoa já fez terapia de tudo que é jeito, com um monte de terapeuta, não surtiu efeito nenhum. A pessoa já tomou tudo que é tipo de droga, não surte efeito nenhum. A pessoa já fez retiro, a pessoa já fez um monte de coisas, e a depressão dela é muito, muito difícil. É aquela coisa da pessoa que não consegue sair da cama, é uma coisa difícil mesmo. Tá? Então, para esses casos, eu vi prognósticos muito bons, tá? Vi pessoas, assim, vi através de relato, pessoas que tiveram melhoras assim, extremamente significativas. A minha opinião, ainda, neste momento, é um método que está sob experimentação. A gente não tem ainda dados de longo prazo. Então, o que acontece com essa pessoa daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? A gente não sabe. Pode ser que continue tudo bem, pode ser que a pessoa melhore ainda mais, ou pode ser que dê alguma nhaca no meio do caminho. Então, assim, é válido? É. Dentro deste contexto, se você tiver disponibilidade de tentar, pode ser interessante para você. Agora, em termos de estado da arte, a respeito desse tipo de estimulação, tá? Tá nisso daí ainda. O eletrochoque tradicional, tá? Aquele de colocar os negócios que dão um choque na cabeça, faz tempo que eu não vejo pesquisa sobre isso. Até onde eu sei, não está sendo usado mais isso daí, tá? Como reestruturar os pensamentos para conseguir enxergar de outra forma? Ah, essa é uma pergunta boa.
Tipo, eu que tive 27 anos, já vou falar. E sinto que não vivi até agora. Tá aí a tua crença, ó. Eu tenho 27 anos e não vivi até agora. Bom, se você não viveu até agora, vou falar de uma forma jocosa, tá? Pelo amor de Deus, não se sinta ofendido. Mas se você tem 27 anos e até agora você não viveu, você é um zumbi, né? Tá, não, você não é um zumbi. Então, você viveu. Talvez você não tenha vivido algumas coisas. Mas talvez não ter vivido algumas coisas não significa que você não viveu. Aí entra aquela coisa que a gente está falando de desvalorizar a experiência, tá? O Leonardo agradece pelas explicações, que bom que você está gostando. O que você acha da psiquiatria como um todo? Como um todo, cara, que bom que ela está aí, tá? Uh, afinal de contas, às vezes a gente precisa de medicação. E quando a gente precisa e tem um bom profissional, é sempre útil, tá? Eu muitas vezes indico meus clientes para uma psiquiatra aqui de Curitiba que eu conheço, que eu confio muito, tá? Que é a Maria Lúcia. Então, eu acho que, assim, muitas vezes a medicação é uma coisa que pode nos ajudar, tá? O problema, como tudo, é o mau uso, inclusive da psicoterapia, né? Então, por exemplo, tem muito psicoterapeuta que, às vezes, faz um trabalho ruim com a pessoa, porque está fazendo uma coisa que não é para fazer, né? Então, o que eu acho da psiquiatria como um todo, de uma forma geral, que bom que ela está aí. Agora, é claro, a gente entra num monte de questões sociais aí, do uso dos fármacos, da indústria da psiquiatria, etc. e tal, que são questões que a gente pode falar de uma maneira diferente. Agora, que bom que existe medicação, que bom que existe essa leitura mais orgânica dos problemas mentais, porque isso é importante, isso é necessário, tá? Então, em termos de ciência, eu acho ela muito útil, tá? Pessoas que tiveram anorexia ou bulimia têm tendência a ter depressão, elas podem ter porque alguns dos tipos de pensamento de anorexia e bulimia são próximos dos pensamentos que a gente tem em depressão, essa questão de menos-valia, etc. e tal também. Tem idade mínima ou máxima? Não, não tem. Não tem. Infelizmente, hoje, cada vez mais a gente vê crianças cada vez mais jovens com sintomas depressivos, tá? Ou somente pelas grandes emoções que você falou já. Eu não entendi a segunda parte, Jaime. Tem alguma idade mínima ou máxima para a pessoa ter a depressão ou somente pelas grandes emoções que você já falou já? Porque nenhuma grande emoção gera depressão, tá? Se a pessoa reagir às emoções, fazendo aquele trabalho de estruturar suas crenças a respeito de si, suas habilidades, etc. e tal, aí ela pode desenvolver uma depressão, mas não é por causa das emoções, tá? A hipnose ajuda? Pode ajudar, sim. Trabalhos de hipnose muito bons com depressão. O que você acha do uso terapêutico de drogas psicodélicas? Eu não gosto, tá? Não gosto. Não. Isso já foi muito pesquisado, foi deixado de lado, tá? Vou deixar de lado por um bom motivo na minha percepção. O problema principal quando se trabalha com droga psicodélica, qual é? É que você não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer, entendeu? E o fato da droga gerar uma experiência não necessariamente significa que a pessoa aprendeu a fazer alguma coisa. E nesse tipo de caso, por exemplo, a depressão, isso é fundamental. Como eu falava anteriormente, numa das pesquisas do Seligman, um fator contribuinte de uma maneira muito grande para a depressão é o sentimento de incompetência aprendida. A pessoa precisa aprender a ser competente. Então, se alguma coisa causa isto nela sem esse aprendizado, ela não está exatamente saindo, vamos dizer assim, da depressão, entendeu? Então, honestamente, eu não gosto muito. Não acho que é uma coisa muito interessante. Não acho. Qual que é a diferença daí da droga psicodélica para a droga psiquiátrica? As drogas psiquiátricas são mais específicas dentro do tipo de tratamento, tá? Elas geram efeitos mais específicos, a gente tem um pouco mais de controle sobre isso, tá? E a gente nunca acredita a droga a cura da coisa. Todo bom psiquiatra não cura a pessoa com remédio, a não ser, é claro, em alguns casos, onde de fato a gente tem uma questão que é puramente biológica. Aí sim. Tá? Eletroconvulsoterapia. Não é essa, irmã, que eu tô falando, tem uma outra, tá? Que é derivada dessa, que é alguma coisa profunda, é estimulação alguma coisa profunda, não me lembro dessa palavra do meio. Tá? Como vencer a variação de humor, bipolaridade? Bipolaridade é uma coisa, variação de humor é outra. Tá? Eu posso ter variação de humor e não ter nenhum transtorno mental. Variação de humor é uma coisa normal, todo ser humano tem.
tá? Quando essa variação de humor estabelece um padrão e esse padrão é considerado dentro do quadro nosográfico do DSM-4, a gente pode ter uma bipolaridade, pode ter um transtorno de ansiedade, a gente pode ter um transtorno depressivo, né, etc. e tal. Eu te diria que a gente não vence exatamente a variação de humor. A gente aprende a lidar com os nossos humores, tá? Mas isso seria um papo uma outra, tá? O que acha da psicanálise comparada com a psicologia tradicional? Vou deixar isso para depois, porque daí eu preciso entender de que psicologia está falando. Né? Behaviorismo? Me escreve depois ali. Estado depressivo e ansioso adquirido devido a uma hiperdosagem com substância. É possível sair desse estado através da psicologia normal? Ou preciso de um outro impacto em terapia através da mesma substância? Veja, aí é difícil. Porque como você teve um problema químico, tá? Talvez inicialmente você precise de um tratamento químico. Então a terapia pode ajudar, mas quando a gente tem um caso como esse, em geral, tá? O psiquiatra é o ator principal, tá, Gabriel? Até por isso que eu também não gosto, né, em relação à pergunta acima, de fazer um tratamento com drogas psicodélicas, né? Porque muitas vezes é isso daí que acontece. Tá? Ocorreu 2 mortes por causa de câncer na minha família nos últimos 3 anos, e agora eu fico com paranoia de que pode acontecer comigo. Como faço para me livrar da paranoia? Éricles, eu vou te pedir o seguinte, escreve isso para mim no e-mail, que eu vou te dar algumas orientações, tá? Agora, assim, obviamente, você vai ter que fazer um trabalho de psicoterapia, porque não é pouca coisa que você passou, tá? Eu não vou responder aqui agora para não fugir muito do tema, mas, por favor, me manda um e-mail lá no akim, A-K-I-M de Maria, @uol.com.br, tá? Que eu te dou algumas orientações. Estava em depressão média, já perdi 2 empregos por crise de pânico, não me achando capacitado e com medo. Fiz terapia e melhorei bastante. Hoje estou, acho que uns 85%, mas ainda fico inseguro. Por isso sigo o Ryan, ele bota uma energia de foda-se. Que bom, pô, bacana, Mara. Fico bem feliz de ouvir isso daí. Fico bem feliz mesmo de ouvir isso daí. Que bom. Oi, oi, tá me ouvindo? Tá.
Gente, desculpa, aí deu um pau aqui na minha internet, eu caí. Ah, bom, eu vou continuar aqui na pauta para a gente ir encerrando. Muito bem. Falamos agora sobre toda essa nosologia aí, tá, da depressão. Agora eu vou colocar umas questões a respeito de fatores mais existenciais, tá? Então, quando a gente pensa em termos existenciais na depressão, nós temos uma questão muito importante que é a vida ter ou não ter sentido, tá? Aí a gente entra na questão do sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido que eu dou para minha existência? Então, quando a gente fala em sentido, é importante fazer uma diferenciação entre o ser, o fazer e o ter. Muitas pessoas confundem o sentido com ter que fazer alguma coisa, ou com ter que ter alguma coisa, algum resultado final dentro de uma atividade concreta. O sentido da vida, ele tem a ver com produtividade, porém essa produtividade, ela não necessariamente é uma produtividade concreta e material. Bem pelo contrário, ela tende a ser uma experiência emocional e psíquica. Então, o sentido da vida, diferentemente do que a gente tende a pensar, não é uma coisa que a gente acha ou que a gente encontra. O sentido da vida tem a ver com uma abertura que a gente cria para algo que nós já temos dentro de nós. Fazendo um trocadilho meio idiota, mas é assim, ó. A vida em você já sabe qual é o sentido. A gente que bloqueia a nossa conexão com esse sentido. Então, muitas vezes eu gosto de trabalhar com as pessoas no seguinte sentido: como é que você faz para não saber o sentido da tua vida? Porque a vida em você já está indo para algum lugar. Como é que você faz para se desconectar disso? Entendeu? Essa pergunta ela é muito interessante, ela é muito importante, por quê? Porque nos faz voltar ao foco para o quê? Para o que realmente importa, para esta vida. É muito comum que quando a gente fala em sentido da vida, as pessoas elas olham para a vida de uma maneira ampla, ou seja, enquanto um conceito idealizado, tá? Ah, porém, não é desta vida que a gente está falando. A gente está falando desta vida aqui, desta carne, deste sangue, deste coração que está batendo aí, do corpo de cada um de vocês. É esta a vida que a gente está falando. E essa vida já tem um sentido, ela já tem uma inclinação, ela já tem uma origem, ela já tem todos os elementos necessários para continuar. A questão é que como a gente se distrai disto, como a gente olha mais para o mundo e menos para esta vida, a gente acaba perdendo o contato com ela. E a partir daí o sentido da vida fica muito difícil. Porque a gente começa a querer buscar ele nas coisas. Só que as coisas não têm sentido. Nós atribuímos sentido às coisas. Né? Tem aquela anedota zen, né? Aquela história zen, na verdade. Quando o Buda pega uma flor e pergunta para os seus discípulos: qual é o sentido desta flor? E apenas um dos discípulos ri. E o Buda passa a escola do budismo para esse discípulo que ri, porque ele entendeu o que era o budismo. Né? Qual é o sentido dessa história aqui? Tem a mínima ideia. O ponto qual é? É exatamente esse. Tá? A vida em si, ela não tem um sentido. Né? Qual é o sentido da flor? A flor ela não tem um sentido. Ela não precisa disso. Ela é um sentido em si. A partir do momento que a gente entra em contato com isso, nós nos abrimos. Eu costumo fazer uma outra metáfora que é assim: o nosso cérebro ele opera de várias formas, né? Mas tem duas maneiras pela qual ele funciona, que é assim: uma é o módulo de resolução de problemas, que é o que a gente costuma viver a maior parte do tempo. O que é o módulo de resolução de problemas? Tem uma situação que é um problema e eu preciso de alguma maneira agir e fazer alguma coisa com aquilo lá. E tem um outro módulo, que é o módulo de contemplação. O que é contemplar? Contemplar é, por exemplo, você sentar e ver um belo pôr do sol ou um belo nascer do sol. Você não tem que fazer nada ali. Se você tentar fazer alguma coisa com o pôr do sol, você estraga a coisa toda. Você tem que simplesmente se entregar.
Então, enquanto no módulo de resolução de problemas nós agimos em cima do problema, nós consertamos o problema, no módulo de contemplação, nós nos abrimos e deixamos a coisa agir na gente. É a mesma coisa em relação ao sentido da vida. Quanto mais a gente se abre para a vida que existe dentro de nós, mais ela se mostra e mais as coisas que a gente faz começam a ter sentido. Agora, aí tem aquela coisa da coragem e da vergonha em ser quem somos, né? Porque quando a gente faz esse processo de abertura, o que geralmente acontece? Maior parte das pessoas percebe que metade das coisas que elas estão fazendo na vida delas são completamente inúteis, não tem absolutamente nada a ver com elas. Aí que vem a coragem em largar essas coisas para fazer aquilo que realmente faz sentido. E é um ato de coragem. Não tem muito o que falar sobre isso. É um ato de, vamos dizer assim, de fé. De você realmente se entregar a isso. Né? Tem um livro chamado Essencialismo, né? Do McHugh, em que ele fala a respeito disso. E o essencialismo tem essa premissa, né? De que eu me liberto de coisas que não são necessárias, não são essenciais, para ficar apenas com aquilo que é essencial. Né? E hoje nós vivemos numa sociedade que prega exatamente o contrário. Faça mais. E aí a gente entra num outro tema, que também tem a ver com a questão da depressão, que é o tema da autoestima. Tá? Então, baixa autoestima está diretamente relacionada com a depressão. Um dos fatores fundamentais é porque a autoestima ela tem dois componentes básicos, o autorrespeito e a autocompetência. Então, quanto mais respeito eu tenho por mim mesmo, e mais eu me percebo competente para viver minha vida, e essa percepção de competência não é aquela coisa assim, idealizada, eu sou foda pra caralho, não é essa baboseira, não. É uma percepção real, pautada em resultados concretos, perceptíveis a olho nu, tá? Que a pessoa tem. Então, assim, eu sei fazer porque eu sei que eu sei fazer, eu sei reproduzir os resultados, eu consigo de fato. Tá? Eu me acho, sou muito foda. Não é isso daí, não. Inclusive, desconvide quem fala, eu sou foda pra caralho, tenho uma autoestima boa pra caralho. Quem fica precisando anunciar essa coisa, geralmente não tem uma autoestima muito boa, né? O autorrespeito, ele também tem a ver com aquela questão das crenças que eu falei. Então, se eu tenho uma crença negativa a meu respeito, se eu me acho um bosta, por exemplo, se eu acredito que eu não valho nada, dificilmente eu vou ter respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, dificilmente eu vou ter comportamentos que me são importantes, né? Como me defender, fazer as coisas nas quais eu acredito, ter experiências que são importantes para mim. Eu geralmente vou me envolver com um monte de coisa que não tem nada a ver comigo, tá? Então, como a autoestima tem esses dois fatores como base, a autoestima, ela interfere diretamente na questão da depressão. Quando a gente melhora a autoestima, a gente também melhora a depressão. E aí dá para fazer uma palestra inteira sobre o tema autoestima e depressão, por exemplo. E uma coisa que eu coloquei aqui a respeito disso é assim, a pior mentira é aquela que a gente conta para a gente mesmo. A gente pensa que quando a gente conta uma mentira para a gente mesmo, como ninguém vai saber, não é importante. Mas é exatamente o oposto. É justamente pelo fato de que só nós vamos saber que ela é a mais importante. Tá? Porque os outros não saberem, não importa. Quando a gente fala em autoestima, é a estima que eu tenho por eu mesmo. E quando eu olho para mim e digo, eu sou um mentiroso para comigo mesmo, não tem como vir coisa boa daí. Né? Então, quando a gente trabalha a questão da honestidade, ser honesto com a gente mesmo, a gente está trabalhando também de uma maneira direta com a depressão. Tá? Esses dois outros temas, eles são um pouco diferentes. Tá? Então, como vocês podem perceber, eles tratam de outras temáticas que também são relativas à depressão. Tá? Essa ideia da depressão enquanto algo positivo, ela também fala muito sobre esses dois últimos temas. Então, muitas vezes, eu sei que um cliente vai melhorar quando ele deprime. Por quê? Porque aquela pessoa estava precisando deprimir. Isso pode parecer uma loucura para vocês, tá? Mas o que acontece? A depressão,
ela tem um movimento para dentro, tá? Assim como a tristeza. A gente se preocupa muito com a depressão e tem muito medo dela, porque ela tira a nossa energia para ir para o mundo. Mas muitas vezes a pessoa está muito no mundo e precisa voltar para si. E às vezes a depressão é uma maneira do organismo, é um sintoma do organismo, para forçar, entre aspas, a pessoa a fazer essa volta. E nesse sentido a depressão é muito importante. E esse é um sentido que quase ninguém fala por aí. Mas isso é uma coisa que é muito psicólogo por aí vai concordar comigo nesse sentido. Tá? Então, quando muitas pessoas deprimem, esse é o primeiro sinal de melhora delas. Esse é o primeiro sinal que elas pararam de brigar contra um monte de sentimentos negativos que elas tinham dentro delas e realmente conseguiram deprimir. Né? Elas conseguiram encarar aquele sentimento. Elas conseguiram encarar todas as coisas que causam aquele sentimento. Ou vão conseguir. Né? Ou conseguiram parar de prestar um papel social para o mundo. Né? Colocar aquela máscara de eu sou foda, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, nada me atinge. Não. Na verdade, eu estou fudido por dentro. Né? E é interessante isso, eu até estava trabalhando isso com um cliente esses dias, né? E ele estava me contando uma experiência que ele teve lá e tal. E que estava com os amigos, estava todo mundo alegre, contente, feliz, sei que. Daqui a pouco o cara lá começou a contar uma história triste, daqui a pouco outro começou outra história triste, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, daqui a pouco estava todo mundo chorando contando história triste. E ela me falou assim, foi legal aqui, porque daí eu vi que eu não estou sozinha, né? E de fato, gente, ninguém está sozinho na dor que sente no mundo. Todo ser humano sente tristeza, todo ser humano sente em algum momento um estado depressivo, né, um quadro depressivo. Todos nós temos isso. Isso não é algo de pessoa ruim, de gente que está fazendo coisa errada. Isso faz parte da nossa natureza. Quanto mais a gente consegue olhar para isso com naturalidade, mais a gente consegue entender a função disso. Né? As doenças mentais, em sua grande maioria, elas também são, por isso que eu gostei de uma pergunta que eu não me lembro quem que fez lá em cima, se a depressão era causa ou era consequência, né? Nesse sentido, porque a maior parte das doenças mentais, elas também são, em certo sentido, uma causa, né? Ou seja, elas causam um cenário psicológico e emocional para a pessoa se olhar. É óbvio que muitas pessoas, né, não têm a capacidade de fazer isso e muitas vezes a gente precisa de um auxílio para conseguir fazer essa mudança, para conseguir fazer esse olhar para nós. Né? E aí sim, esse olhar ajuda bastante. Né? Bom, gente, falei. Né? Falei o que tinha para falar aqui para vocês, fechei aqui minha pauta, né? Vou dar uma olhada aqui no que vocês escreveram. O Eito falou interessante as duas maneiras de pensar, legal. O Jefferson, caramba, com esse pensamento do sentido da vida, parece que é um peso das costas, não sei por quê. Eu já sei. Janela de Johari, e tem algumas perguntas que ele falou para repetir. Agora é a hora. Mandem ver, exatamente. Quais exercícios? Todas aquelas dicas que eu já dei. Prática de exercício físico, sono, alimentação, prática de carinho, né? Ou seja, dar abraços. Também ajuda muito fazer um diário ao fim de cada dia, onde você relata 3 coisas boas que aconteceram naquele dia e como você contribuiu para essas coisas acontecerem. Tá? Esse também é uma coisa que o Martin Seligman fala e que ajuda bastante a depressão. Tá? Psicoterapia, yoga, práticas de meditação ajudam, tá? Então, tudo isso daí são coisas diárias que você pode fazer que ajudam. O Igor falou, excelente, parabéns, que bom, fico muito feliz que você tenha gostado, Igor. Foi show, a Juliana fala. Muito obrigado, entendi muito. Parabéns pela busca ao conhecimento. Muito obrigado a você, Juliana. Valeu, fico muito feliz com o elogio que você me teceu. O Douglas, minha mãe tem depressão desde muito nova. Ah, tá. Aqui, Douglas, é o seguinte, tá? Recomendo que a tua mãe vá buscar terapia, tá? E também recomendo que você sugira aos seus pais uma terapia de casal. Ponto. Quando um filho entra demais na relação dos pais, isso pode contribuir também para todo o cenário que também causa depressão na tua mãe. Tá? Então, o que eu vou te dizer é uma coisa muito dura, tá? E é uma coisa que, assim, tem que ser trabalhada
de uma maneira muito mais profunda do que eu tenho tempo aqui para te falar, tá? Mas eu olharia para a tua relação com os dois e com o teu desejo de estar ajudando os dois dentro disso. Não é teu papel isso, ok? Foi como eu te falei, é o que a gente chama de interpretação selvagem, terapia, e não é muito seguro o que eu estou te falando, porque eu não conheço o caso, tá? Mas eu estou falando de uma maneira mais ampla, Douglas. Então, muitas vezes o filho permitir aos pais entrarem ali num problema que é deles é algo que é extremamente terapêutico para todo mundo, tá? Não sei se eu posso afirmar 100% isso para o teu caso, então sugiro que você também procure um psicólogo no sentido de buscar uma orientação para isso, entendeu? Aí o psicoterapeuta vai poder avaliar o caso de uma maneira mais geral e te dar algumas orientações. Isso também faz parte do serviço de psicologia clínica, que é dar orientações a pais, filhos, etc, etc, etc. Tá? Então, eu te dou essas sugestões, tá? Porque tudo que eu falar aqui não é o caso específico, e na tua pergunta eu preciso trabalhar o caso específico. Agora, essas orientações gerais que eu já te dei, espero que sejam úteis. Caso não seja, você pode me mandar um e-mail naquele endereço que eu falei anteriormente, e aí eu posso te ajudar de uma maneira mais clara, tá bem? O Felipe agradece pelo tempo e por compartilhar tanta coisa boa, me ajudou muito. Fico muito feliz de ter ajudado. O Lucas fala aqui, o ideal é deixar fluir a vida de verdade, viver uma vida de qualidade, assumindo seu eu verdadeiro. Esse eu verdadeiro é uma coisa que eu adoraria fazer uma palestra sobre isso, tá? Gente, não tem como a gente não ser o nosso eu verdadeiro. Mesmo quando a gente está fingindo que a gente não é quem a gente ainda assim está sendo quem a gente é. Mas sim, Lucas, de uma maneira menos filosófica e menos profunda, quando a gente assume o que a gente é de fato, bom e ruim, sombra e luz, virtude e vício, etc e tal, geralmente as coisas tendem a se acertar mais. Por que pessoas com TDAH possuem uma tendência para desenvolver a depressão? Porque pessoas com TDAH tendem a fazer juízos dela e receber juízos dos outros de menos-valia das suas capacidades. Então, como o sujeito às vezes não consegue se concentrar, por exemplo, ele acaba criando uma crença interna de que ele é uma pessoa que não tem solução, de que ele é uma pessoa burra, de que ele é uma pessoa incompetente, e aí a gente entra naquela questão das crenças, tá? Também para o TDAH é um pouco difícil de manter estados de humor, tá? Então ele acaba oscilando muito, e como a ansiedade o TDAH está dentro de alguns transtornos, e a ansiedade é uma emoção que gira muito em torno dali, e a ansiedade ela também pode criar alguns cenários que podem contribuir para a depressão. Então, por exemplo, a pessoa muito ansiosa pensa muito no futuro e pode pensar em futuros catastróficos. Quando esses futuros começam a acontecer e ela começa a perceber que esses futuros têm a ver com o que ela não fez no presente, ela pode começar a assumir crenças negativas, e aí a gente entra naquela roda viva que eu já tinha falado anteriormente. Tá? O Marciano diz, Kim, sensacional, muito obrigado, fico feliz. O Guilherme também agradece, muito obrigado para você também, Guilherme. O Eito, bacana as 3 coisas boas, pode ser qualquer coisa simples, tem praticado, tem melhorado. Que bom. De fato, essa dica das 3 coisas boas diárias, ela funciona bastante. A gente tem bastante pesquisa que mostra que isso funciona. Curioso para saber a sua visão sobre o Tony Robbins. Eu também, porque eu não li quase nada do Tony Robbins, então nem eu conheço Tony Robbins para falar muito sobre ele, tá? Dentro da PNL, eu acabei lendo mais o Robert Dilts, tá? E a Leslie Cameron Bandler, além, claro, do Richard e do John, que são os fundadores. Mas eu li muita pouca coisa do Tony Robbins, tá? O Armando diz gratidão, feliz que você tenha gostado. O Douglas, obrigado por responder. Pode me dizer o e-mail? Claro que posso. Akim, tal como é meu nome, akim, @uol.com.br. O Jaime agradece pelos esclarecimentos e o Armando junto. Pessoas que assumem uma persona diferente de quem realmente é, podem ser diagnosticadas? Armando, é assim, ó. Sim, a gente tem dentro do que a gente chama de... Isso pode ser uma coisa assim. Desde uma coisa simples, uma neurosezinha básica que todo mundo tem, né? Tipo, sei lá, aquela pessoa que bota uma máscara para ir trabalhar, meio fingida, alguma coisa assim, né? Desde uma coisa mais severa, como, por exemplo, um transtorno de personalidade,
tá? Então, sim, pode ser diagnosticada e a gente vai estar trabalhando com outra classificação. A depressão está classificada dentro dos transtornos de humor. Aí a gente vai estar falando, por exemplo, de transtorno de personalidade, transtorno de estrutura de self, né? A gente pode até vir até falar de transtorno borderline, né? Mas a gente entra com uma outra coisa, tá? Aqui, gratidão por compartilhar o seu conhecimento. O Eric lhes agradece. Obrigado por você por ter me ouvido. O Lucas também agradece. Aguardo o vídeo no Discord. Também aguardo por lá. A Ju falou muito bom. E o Guilherme perguntou: é comum você considerar a ideia de estar perdendo um pouco a sua personalidade? Depende. Essa pergunta é um tanto ampla. Dizer assim para você, tá, Guilherme? O que seria saudável nesse sentido? Eu perceber que eu já não consigo tanto me alegrar com as mesmas coisas, que talvez eu já não consiga, ou ficar triste por algumas coisas que antes me deixavam triste. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas associam perda de personalidade com mudança. Então, isso é muito comum hoje em dia, né, onde todo mundo tem que ser muito si mesmo, que as pessoas mudem a sua visão de mundo, e por mudar a sua visão de mundo, coisas que antes serviam não servem mais, e elas acham que estão perdendo sua personalidade. Na verdade, elas estão só evoluindo, elas estão amadurecendo. Mas quando a gente amadurece, muita coisa perde sentido. Né? Então, aquela coisa de, sei lá, ir pra balada, encher a cara, não sei o que, que fazia muito sentido até os meus 17, 18, 19 anos, agora que eu tô com 30 já não faz mais sentido. Mas eu quero continuar na balada porque eu acho que isso sou eu. Mas eu não consigo mais me sentir bem lá. Eu consigo me sentir bem em outras coisas que antes eu achava idiota. E aí eu falo, nossa, estou perdendo minha personalidade. Não, você só está amadurecendo. Tá? Se for nesse sentido que você está falando, sim, é saudável, é comum e é saudável. Tá? O Eito diz, acho que tem um livro bom chamado A Mente Vencendo o Humor. Sim, esse é um livro bacana. Esse é um livro bacana. Pode ficar aí de dica para todo mundo esse livro. Ele é bem interessante. Tá? Mas mesmo assim, quem me pediu livros lá, por favor, me manda um e-mail que eu vou fazer uma coletinha, porque às vezes de cabeça que eu estou focado no tema hoje, às vezes não consigo lembrar dos títulos, mas eu dou uma olhada aqui na biblioteca e depois, tá? Gente, 2 horas de webinário, praticamente já, 2 horas. Espero que vocês tenham gostado bastante. Para mim foi um grande prazer estar aqui. Agradeço bastante ao Ray e à equipe dele por terem me dado essa oportunidade, né? Espero que tenha sido útil para vocês. Quem precisar entrar em contato, quiser entrar em contato comigo, já tem aí o meu e-mail, né? akin@uol.com.br. Quem quiser me visitar no Facebook, tem a minha página, Akin Neto Psicologia Clínica. Escreve lá, curte minha página, tem um monte de coisa bacana lá. E tem também o meu blog, que é o akin.com.br/blog, onde vocês vão achar um monte de coisa interessante, tá? E espero que tenha sido útil. Desejo a todos vocês um ótimo final de noite, uma ótima vida. Quem estiver deprimido vai vencer, né? E para todos os outros, uma boa noite, tá bom? Gente, fechamos por aqui. Produção, como é que a gente continua o final? Abração geral, soltamos fogos de artifício, convidamos todo mundo para aquele bar lá. O que é pagar cerveja para todo mundo mesmo? Que agora não me lembro. Gente, prazer é meu. Que bom. Produção, tem alguma uma recomendação final aí? Foto final? Foto final. Vamos, todo mundo junto aqui, vamos bater uma foto. Uma selfie, né? Tá certo. Gente, fico muito feliz aí pelo resultado do trabalho, tá? Caso alguém queira ter feito que queria ter feito alguma pergunta, não fez, por medo de se expor, etc., quiser me fazer no privativo, tá? Pode mandar também, beleza? Lá quem segue o Rayan no Instagram, o Rayan tem lá meu contato também, quem quiser me seguir lá no Instagram e quiser fazer uma pergunta para mim por lá, pode mandar também, tá? Fiquem bem à vontade com isso daí, tá bom? Também. Como é que eu encerro aqui agora a produção? Só ir embora, fechar o boteco, apagar a luz? Ver aqui se tem alguma dica.
Produção, dá uma diretriz aí para mim, senão daqui a pouco eu vou. A produção já foi pro bar. Também tô achando. Também tô achando. Vou perguntar aqui. Legal, William. Fico bem feliz de saber. Obrigadão. Obrigadão. Segue lá, você vai gostar. Bastante coisa. Ah, vendo esses dias, tem mais de 1.600 posts lá já. Desde 2012, escrevo. Tem conteúdo toda semana. 3 vezes por semana eu atualizo lá o blog. E na página do Facebook, além dos posts, tem os vídeos que eu faço sobre livros também. Tá? Então tem bastante livro interessante da área da psico, da filosofia, da sociologia, até da neurologia, que eu também leio bastante, né? Tem umas dicas de livro bem interessantes lá para vocês vão gostar. Tá? Bom, gente, como a gente já acabou aqui, eu vou dar novamente o link do blog, falo, é www.aquinneto.com.br/blog, tá? E também é assim, ó, gente, escreveu Akim psicólogo, AKIM psicólogo no Google, vai dar um monte de eu, porque um cara com nome esquisito assim tem poucos, né? Então, aqui no Brasil que eu conheço só eu com esse nome de psicólogo, então escreveu meu nome lá no Google, Akim psicólogo, só vai dar eu, vocês acham rapidinho eu em qualquer lugar, tá? Legal. Ah, olha lá, o Neto colocou lá, aqui em neto.com.br/blog. Legal. Obrigado, Neto. Valeu, valeu aí pela ajuda. Gente, eu vou dar um sair da reunião aqui, porque a produção entrou em contato comigo, então acredito que é isso daí, tá bem? Todo mundo já tem meus contatos aí, tá? Vou escrever aqui o e-mail, bem? E lá no Face é aqui, Neto Psicologia Clínica, tá? Eles procuram lá. Aqui em Lula Neto também, que é o meu perfil pessoal, mas procurem lá a Psicologia Clínica, que é onde eu posto as coisas, tá bem? E eu vou saindo por aqui, me despedindo de vocês, desejando uma ótima noite para todo mundo. Qualquer dúvida, entre em contato. Beijo grande, aquele abraço. Tchau, tchau.